Vivemos em um mundo onde a onda de terror e desastres tentam roubar a nossa paz, onde o mal sempre está tentando prevalecer. Mas vemos pela palavra de Deus desde o Antigo Testamento que o cuidado de Deus para com aqueles que o temem e o buscam é muito real e permanente. Fique atento a mais um programa Encontro com a Palavra. Aqui apresentamos a palavra de Deus como resposta a todas as mais difíceis questões da vida. Agora com você, Pastor Edson Bruno. Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Encontro com a Palavra. É um prazer estar com você mais uma vez. Estamos estudando a carta de Paulo aos Romanos. No programa de hoje continuaremos estudando o capítulo 7 e também parte do capítulo 8. Veremos a transição de um capítulo para outro. Acompanhe agora a leitura do versículo 14 do capítulo 7 de Romanos, que diz assim: Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não o sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Todos nós nos identificamos com esta passagem da Bíblia. Até as pessoas que não conhecem muito bem a carta de Paulo aos Romanos conhecem esta passagem. Paulo surpreende nesta carta pela sua franqueza e transparência. Nos versículos 14 a 25 do capítulo 7 de Romanos, ele fala abertamente como estava se sentindo naquele momento. Se você perguntar para um crente: "Oi, fulano, como vai? Tudo bem?" A pessoa geralmente responde: "Tudo bem." Mas Paulo, nesse trecho da carta, diz que não ia muito bem, não. Ele se abriu e contou como estava se sentindo. Ele contou como a sua carne estava se sentindo. Paulo cita a palavra carne várias vezes em suas cartas. Viver na carne é viver sem a ajuda e sem o cuidado de Deus. Paulo usava muito esta expressão, e nesse trecho ele falou sobre como era a sua vida sem o cuidado de Deus, sem a ajuda do Espírito Santo.
sem a ajuda de Cristo, do Cristo vivo, ressuscitado, isso mesmo. É importante que entendamos bem isto antes de avançarmos no estudo desta passagem. Pode ser que as coisas que Paulo afirmou sobre si mesmo choquem algumas pessoas. Como o grande apóstolo Paulo pôde dizer coisas desse tipo, hein? Ele falou, porque tenho desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Isso eu continuo fazendo. Todos nós podemos nos identificar com o que Paulo falou nesses versículos, porque muitas vezes nos sentimos bem assim mesmo, como ele. Mas você acha que este texto combina com o apóstolo Paulo? Você o imagina falando isto? Sabe, Paulo estava falando sobre o mesmo dilema que todos nós enfrentamos quando vivemos longe de Deus e do Cristo ressurreto e sem a ajuda do Espírito Santo. Entre outras coisas, Paulo quis ressaltar como a lei era insuficiente. Ele queria deixar bem claro que só a lei não bastava. O apóstolo Paulo citou a palavra lei 22 vezes só neste capítulo, porque sabia que muita gente em Roma vivia de acordo com a lei e sabia também que para muitos a lei não passava de uma lista de regras que eles não conseguiam obedecer. Jesus dava muito mais valor para a prática do que para o discurso da lei. No Sermão da Montanha e também em outras passagens, Jesus afirmou que devemos praticar tudo aquilo que cremos, do contrário, nossas palavras de testemunho não vão passar de balela ou de discurso religioso vazio. Podemos acabar com a cabeça cheia de leis e passagens bíblicas que não passam de blá 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 religioso, porque não conseguimos colocar nada em prática. Quero desafiá-lo a fazer uma lista dos conflitos que você tem enfrentado. Estou falando deste conflito sobre o qual Paulo falou, de querer viver o que acha que é certo e não conseguir. Procure observar a sua vida e prepare para o próximo programa. Qual é a causa desses conflitos, hein? Depois faça você mesmo a seguinte pergunta: o que preciso fazer para resolver esses conflitos? É sobre isso que o apóstolo Paulo fala ao abrir o seu coração. No capítulo 6, Paulo fala sobre ser controlado pelo pecado, sobre o pecado estar no controle. Quando esta é a situação, não há conflito. Somos pecadores e pronto. Muita gente vive sem moral nenhuma e nem por isso sofre com qualquer sentimento de culpa. Por quê? Porque não existe conflito. Mas se essa pessoa se converte, outros conceitos começam a entrar na sua mente. O conceito da lei, a palavra de Deus. A lei de Deus e a consciência do que é certo e errado. Se depois disso a pessoa continuar com os mesmos procedimentos de antes, os conflitos vão começar a aumentar. É por isso que alguns psiquiatras afirmam que a igreja deixa as pessoas doentes. De certa forma, deixa mesmo. Se a pessoa ouve a pregação da lei, não recebe o poder e a força para se apropriar dela, vamos dizer, com toda certeza vai acabar doente mesmo. Sabe por quê? Porque acabamos construindo um estoque de conflitos no nosso subconsciente. No final do capítulo 7, Paulo se abre e declara: aquilo que quero fazer não faço, e aquilo que odeio não consigo deixar de fazer. Hoje respeito muito a lei. Acredito que ela seja boa e a prova disto é o meu sentimento de culpa quando não a obedeço. Mesmo quando busco a lei de Deus respeitosamente e com o desejo de cumpri-la, encontro outra lei em meus membros, a lei do pecado. E por causa desta lei do pecado que tenho dentro de mim, não consigo fazer o que quero. Quanto mais creio na lei, mais a amo e a respeito, mas ao mesmo tempo não consigo praticá-la. Miserável homem que sou! Essa passagem de Romanos capítulo 7 poderia ser chamada de Sinfonia da Inadequação. Nessa passagem, Paulo afirma que a lei é maravilhosa, mas não é suficiente. Paulo também fala sobre a inadequação do conhecimento. Não basta ter muito conhecimento. A sociedade em que vivemos precisa ler a segunda parte do capítulo 7 de Romanos. Em nossa cultura, somos criados com a ideia de adquirir mais e mais conhecimento e acumular educação, cursos, diplomas. Basta ter conhecimento e pronto. Uma boa educação em uma boa escola é tudo que uma pessoa precisa. Isto é o que ouvimos o tempo inteiro. Não existe nada de errado em frequentar uma boa escola e ter uma boa educação. O problema está em achar que isto pode mudar alguma coisa em relação à vida. Não dá para achar que apenas uma boa educação pode resolver os problemas do homem.
Neste texto, Paulo descreve o que chamamos sinfonia da inadequação. A lei é inadequada e o conhecimento também. Paulo afirma que a força de vontade é inadequada. Um amigo meu enfrentou sérios problemas com a bebida e uma vez me disse que só a força de vontade não adiantava, porque às vezes a vontade dele não tinha força nenhuma. Será que força de vontade é suficiente? Paulo afirmou que desejava fazer o que era certo, mas quando olhava para si mesmo, não encontrava força para fazer o que queria. O meu problema não é saber o que é certo, nem ter vontade de fazer o que é certo. O meu problema é fazer o que é certo, porque encontrei esta lei do pecado dentro de mim. No final, Paulo diz que a lei é inadequada, o conhecimento é inadequado e a força de vontade é inadequada. Paulo estava falando sobre a lei da carne. A carne é inadequada. Já falamos disto, mas vou repetir. Paulo se refere à carne para falar daquela parte em nós que não tem o cuidado de Deus, que vive longe de Deus, é fora do controle de Deus. É isto que Paulo quer dizer quando usa a palavra carne. Nesta carta, Paulo testemunha com sua própria vida a inadequação da carne. O problema está na carne, no pecado que habita em meus membros. E a solução não está apenas na lei, mesmo que ela seja boa, nem no conhecimento, por mais proveitoso que possa ser. Existe uma questão nesse trecho das Escrituras muito importante que devemos compreender. O apóstolo Paulo e os leitores, para quem esta carta foi dirigida, tinham tido uma experiência profunda com o Espírito Santo. Precisamos nos lembrar disso se quisermos entender esta carta. Paulo escreveu esta carta para os crentes de Roma, sabendo que eles já tinham vivido algumas experiências. Uma delas refere-se ao Espírito Santo. Depois de treinar os apóstolos durante 3 anos, Jesus lhes ordenou que nem tentassem começar qualquer coisa sem que o Espírito Santo descesse sobre eles. Por isso, o dia do Pentecostes é marcado como o início da igreja, quando o Espírito Santo desceu sobre eles. A partir daí, eles puderam dar início à implementação das instruções que Jesus havia lhes deixado. Jesus deixou cerca de 500 mandamentos e disse que eles só deveriam iniciar a prática desses mandamentos depois que o Espírito Santo viesse sobre eles. Muito bem, no dia do Pentecostes, o Espírito Santo veio. Lemos sobre isso no livro de Atos. Onde quer que o apóstolo Paulo fosse, os convertidos tinham uma experiência com o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus era a força especial que precisavam para levar adiante a igreja. Nós vamos continuar com esse assunto no próximo programa Encontro com a Palavra. Então, fique ligado e acompanhe a continuação desse estudo. Até lá, Deus lhe abençoe. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra.